Intelectus Podcast, Davi Caldas e os sintomas de uma igreja sem pastor. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de algumas coisas que eu considero extremamente importantes. Já há muito tempo eu tenho vontade de fazer um vídeo aqui no meu canal indicando fortemente o canal do Davi Caldas, o Intelectus Podcast, tá? Em função do excelente trabalho que o Davi Caldas faz. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, sobre ele e tal. E hoje eu vi um vídeo dele, ele contando um pouco assim das dificuldades, né, da rotina dele em função do trabalho. Ele se casou há pouco tempo, ele tem um filho recém-nascido e ele produz conteúdo e tal, além de tudo que precisa fazer. E foi um vídeo muito legal, assim. Eu não assisto tudo que o Davi Caldas publica, mas eu assisto mais de 50%. E tudo que eu vi do Davi Caldas até hoje, tudo que eu li dele até hoje, assim, carrega uma marca de extrema qualidade, tá? E há muito tempo já eu tenho vontade de fazer um vídeo promovendo o trabalho dele para que vocês entrem lá no canal dele, se inscrevam, acompanhem. O Davi Caldas é, em certo sentido, um teólogo e um cristão muito melhor do que eu, Ezequiel Gomes, tá? E vamos falar um pouco sobre essas questões aí. Mas esse material dele realmente tocou no meu coração, assim, e acho que chegou a hora da gente falar um pouco a esse respeito. E refletindo sobre o vídeo, refletindo sobre algumas outras coisas, eu quero falar um pouquinho também, assim, sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de forma organizacional um pouco mais ampla, ilustrando algumas questões aqui sobre o ministério e o trabalho do Davi Caldas, para a gente aprender a pesar um pouco algumas coisas que eu considero muito importantes. Entretanto, eu preciso fazer alguns disclaimers aqui antes de começar. O Davi Caldas não sabe que eu vou gravar esse vídeo, tá? Ele só vai saber a hora que esse vídeo estiver publicado. E aí, caso ele tenha curiosidade de assistir, ele vai assistir. Já aproveito para mandar um forte abraço para você, Davi, para Carla, para sua família toda, etc, etc, etc. Inclusive, eu acho que o nome da sua esposa é Carla, né? Se eu estiver errado, você me perdoa. Às vezes é a cabeça que não vale nada, diferente da sua, Davi, que vale bastante. Mas o que acontece? O Davi, ele muito provavelmente discorda bastante de mim em relação, assim, especialmente a minha postura um pouco mais pesada nas minhas críticas à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então eu vou refletir a respeito da igreja e do Davi, do ministério do Davi, algumas questões e etc, etc. Mas eu não quero passar a impressão para ninguém que eu estou falando em nome do Davi e que o Davi concorda com o que eu vou dizer, tudo bem? Que provavelmente ele não vai concordar com algumas coisas, talvez do conteúdo e talvez também um pouco da forma, né? Tem que ver um pouco com os meus sentimentos um pouco pesados em relação à organização adventista do Sétimo Dia, tá bom? É importante dizer isso porque o Davi, apesar de ser uma pessoa muito inteligente e com um pensamento um pouco fora da caixa em alguns aspectos, é um cara que tem uma postura muito irênica, ou seja, muito da paz, muito polido, muito educado, não xinga ninguém, não briga com ninguém, não mete o dedo na cara de ninguém, um pouco diferente de mim nesse aspecto. Então, como eu vou aproveitar para refletir sobre ele e para xingar e meter o dedo na cara de alguns aí por aí, eu não quero passar a impressão que esta minha postura, esta minha atitude tem que ver com o Davi, tá? Até porque eu acredito que o Davi discorde disso, e é importante eu deixar isso claro para vocês, tá bom? Mas, vendo o vídeo do Davi hoje, eu tive alguns sentimentos, assim, muito interessantes, assim.
E eu vou tentar explicar para vocês aí e tal, e obviamente vai ficar link na descrição desse vídeo para o canal do Davi, para esse vídeo a respeito do qual eu estou comentando, né? Que é um desabafo dele sobre as questões aí do ministério dele, da rotina dele. O nome do vídeo é Um Agradecimento e um Desabafo. Muito legal, assim, acho que foi o primeiro vídeo que eu vi do Davi, ele realmente fazendo um pouco disso que eu faço aqui no canal, de usando o canal um pouco como consultório psicológico, não num sentido negativo, assim, mas no sentido de abrir o coração e bater um papo humano com a audiência. E isso me faz muito bem, eu espero que tenha feito bem ao Davi também, e que a gente tenha bons frutos aí desta postura dele. Nem sei, inclusive, se isso de alguma forma não foi um pouco inspirado no que eu faço aqui, mas eu também não tenho vaidade de ser um exemplo, uma inspiração para o Davi. Apesar de que, né, posso começar um pouco, contextualizar um pouco as coisas para vocês entenderem assim um pouco como que é a minha relação com o Davi Caldas. Eu e o Davi Caldas, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas a gente já acompanha o trabalho um do outro há muitos anos na internet, tá? Eu me lembro bem quando que o grupo Reação Adventista surgiu, o Davi era um dos líderes, ou ainda é, um dos líderes desse projeto chamado Reação Adventista. E na época que esse grupo surgiu, era um grupo inicialmente de pessoas ali no Rio de Janeiro, especialmente o Davi Caldas e o Davi Boechat, e tal, e tinham algumas outras pessoas envolvidas também. E naquela época, eu acredito que eu não lembro exatamente se eu era estudante de teologia ou se eu já era pastor. Eu acho até que eu já era pastor, tá? Quando o Reação Adventista começou. E eu sempre acompanhei, assim, sempre achei muito legal, assim, o projeto do Reação Adventista. Especialmente no começo, o Davi era focado mais em escrever textos. Agora, um tempo para cá, ele começou a fazer podcast, focado mais em áudio, e agora ele está começando a fazer conteúdos em vídeo também, né? E o Davi, se eu não me engano, é um rapaz carioca. Hoje ele mora em Belém do Pará, eu acredito eu. Se não for em Belém, é no estado do Pará. E ele se casou e tal, e é muito bonita, assim, a história, né, do Davi em relação à sua esposa. Apesar de eu ter esquecido o nome dela e não ter tido o cuidado de vir aqui checar, porque eu gravo os meus vídeos muito de improviso também, os dois têm muito carinho um pelo outro, assim, você percebe pelas postagens, assim. Eu acompanhei, inclusive, acho que quando eu conheci o Davi, ele era solteiro, depois ele conheceu ela, depois casaram, agora tem filho. E, cara, é maravilhoso, assim, ver o relacionamento deles, obviamente vendo de fora, vendo do contexto da internet, que não reflete toda a realidade das coisas, mas é bonito de ver, assim, ambos têm um carinho muito grande um pelo outro. São pessoas muito legais, assim, sabe? E eu passei um mau bocado na minha vida em função do meu divórcio com a Carol. E vocês acho que sabem um pouco sobre isso, que desencadeou bastante coisa complicada na minha vida, tal, etc, etc. E nesse período, inclusive, eu pensei até um pouco em parar aqui com o canal. Vocês lembram um pouco disso, né? Vocês que acompanham um pouco mais assiduamente aqui o canal. E o Davi entrou em contato comigo, assim, eu e o Davi conversamos relativamente bastante nesse período, assim, sabe? O Davi me ajudou bastante a refletir, e ele veio conversar comigo e ele falou assim, olha, Ezequiel, acho que você não deve terminar o que você faz, mesmo que você termine e não apague o canal, porque eu também tinha um pouco essa coisa de apagar tudo e que se exploda e tal. E eu e ele conversamos bastante, assim, eu lembro que eu morava lá na Vila Prudente, na época, e eu ia na outra academia, e às vezes eu andava meia hora para ir para academia, meia hora para voltar, e em muitos momentos nessas caminhadas eu aproveitava para bater um papo com o Davi, assim. E muito legal, assim, depois quando eu fiz os meus vídeos a respeito da Adriana também, ele entrou em contato, assim, e colocou um pouco as questões dele, como que ele enxergava e tal. Uma pessoa que, além da postura de ser um cara profundamente teológico e pensador e etc, um lado humano, assim, muito legal, assim. Então, eu considero o Davi um amigo, a despeito das discordâncias que possam haver da parte dele comigo em relação aos meus defeitos, as minhas questões e tal, e da gente não se conhecer pessoalmente, mas sei que há uma admiração mútua, né, entre eu e ele, e eu acho o Davi Caldas, assim, um cara absolutamente fantástico. Eu até peço desculpa, assim, pela imprecisão nas informações, mas eu tenho a impressão que o Davi é formado em jornalismo.
Até me corrija aí se eu estiver errado, o Davi ou qualquer outro aí. E um cara muito legal, assim, uma habilidade de comunicação escrita, falada e vídeo muito boa. E acima de tudo, assim, o que chama a atenção no trabalho do Davi é a profundidade teológica dele em relação a assuntos distintivos da fé adventista. Não que o Davi não tenha boas qualidades em relação a questões cristãs mais gerais, com certeza tem. Mas, em especial, em relação a questões adventistas, a gente percebe, assim, uma desenvoltura ainda melhor. Davi tem um texto muito legal sobre Colossenses 2,16, assim, né, que eu acho muito legal. Sempre quando alguém tem um pouco de dúvida sobre esse texto e me pergunta sobre isso, eu mando alguns documentos sobre isso, e um deles é um texto do Davi. Davi tem um livro, né, Conselhos de Ellen White sobre Sola Escritura, que é um material muito legal. Eu não li inteiro, mas já li várias partes, assim, tudo que eu li é muito divertido, muito interessante. Eu creio que eu e o Davi, a gente não concorda assim 100% teologicamente em relação a algumas coisas, mas a gente concorda tipo uns 90%, assim. É muito interessante, assim. É gostoso a gente encontrar uma pessoa assim que faz algo que é um pouco parecido com a gente, apesar de diferente, né? E que tem qualidades. E o Davi, como eu falei no começo, sem demagogia, acredito eu que ele é um melhor teólogo e um melhor cristão do que eu, tá? E claro, essa questão de comparar o cristianismo e a qualidade intelectual do que uma pessoa faz ou outra é uma coisa melindrosa, nem é exatamente o meu objetivo aqui, né? E o meu objetivo aqui também não é lisonjear o Davi Caldas, tá? E nem dizer que eu tenho baixa autoestima em relação ao que eu mesmo faço. Mas eu tenho a percepção de que é assim a realidade e isso não me incomoda, isso não cria em mim nenhum sentimento de rivalidade ou inveja em relação a ele, muito pelo contrário, o que cria em mim é uma relação de muita admiração com o Davi. E se eu pudesse me tornar um cristão um pouco mais parecido com o Davi em alguns aspectos, eu tenho certeza que todos vocês que seguem o canal, ou a maioria de vocês que seguem o canal, ficaria feliz com o resultado. Então, eu recomendo que se você não conhece ou não acompanha muito o canal do Davi, o Intelectus Podcast, você faça isso porque tem muita coisa legal, muita coisa interessante lá. E tudo mais, beleza? Aí agora eu vou fazer uma pausa um pouco de falar sobre o Davi. E eu queria falar um pouco assim sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma igreja sem pastor. E o trabalho do Davi Caldas, para mim, escancara muito assim essa realidade. Hoje, na divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós devemos ter mais ou menos uns 5.000 pastores, tá? E eu não gostaria de simplificar a discussão sobre a qualidade do ministério adventista e inferir que o ministério adventista é composto só de gente burra e maldosa e mau caráter, e pessoas ruins, e que discordam de mim, e que por discordarem de mim são ruins. Eu não concordo com isso. Tá? Acho que tem muita gente boa que discorda de mim em muitos aspectos, o Davi Caldas é uma dessas pessoas, por exemplo. E existem muitos pastores que não são como eu, Ezequiel Gomes, graças a Deus, e que não têm mesmo as qualidades que eu tenho, e mesmo assim tem qualidades que eu não tenho, são pessoas legais, são pessoas interessantes, pessoas que servem a Deus, são sinceras, verdadeiras e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, entre esses 5.000 pastores adventistas na nossa região aqui, na divisão sul-americana, tem muita, muita, muita gente boa. E o ministério realmente não é uma coisa assim simples, e você tem muitas necessidades diferentes no ministério. Tá? Nem todo mundo tem que ter e tem os mesmos dons e talentos em relação às coisas. Então, existe a necessidade de administrar, existe a necessidade de ensinar, existe a necessidade de mobilizar, existe a necessidade de disciplinar, existe a necessidade de, sei lá, fazer um monte de coisas diferentes, que no final tudo cumpra o propósito da igreja de pregar o evangelho, viver o evangelho, exemplificar o evangelho e etc e tal. Então, não é porque nem todo mundo tem um mesmo XYZ dom que tá tudo errado e tá tudo ruim e etc e tal, ok? É importante dizer isso. Entretanto, é tarefa do ministério
educar a igreja teologicamente, ou pelo menos deveria ser, tá? Isso é um papel pastoral, tá? É um papel que é necessário que se execute. Ainda que a educação teológica, ela é uma área muito problemática, por muitas razões. E a principal razão, como eu gosto de dizer, já disse muitas vezes, é que não existe árbitro sobre as divergências de pensamento teológico. E por mais que você suponha que Deus é o árbitro, Deus não se manifesta de forma visível, audível, concreta e inquestionável para dirimir as dúvidas e as diferentes percepções das pessoas em relação a questões teológicas. E a ausência de árbitro sobre as questões teológicas cria um problema complexo para instituições e grupos humanos que lidam com teologia. Porque mais cedo ou mais tarde você vai ter uma pessoa mais conservadora, uma mais liberal, uma pessoa mais fanática, uma pessoa com um pensamento mais numa direção X, outra com um pensamento numa direção mais Y. Algumas pessoas são muito devotadas a questões lógicas e teóricas, outras pessoas são muito devotadas a questões mais práticas, e etc e tal, e existe todo tipo de personalidade, todo tipo de visão, todo tipo de experiência em relação às coisas, e todo tipo de interesse na tarefa de fazer teologia, de ser igreja e tudo mais, ok? Então, o que acontece? Uma das principais razões pelas quais não existe esforço de educação teológica séria na igreja em relação a líderes e membros e etc., é porque quando você começa a estimular o pensamento teológico das pessoas, você não consegue frear a curiosidade, as convicções que as pessoas vão criando e formando ao longo do tempo, e isso vai fazendo com que as pessoas comecem a perceber as divergências de opinião e de pensamento dentro da igreja. E isso começa a criar conflitos e problemas em termos de administração e de autoridade ministerial e pastoral e não sei o quê. Então imagine o seguinte, imagine um pastor que chega num distrito que nunca estudou muito profundamente sobre a doutrina do santuário. Aí ele chega numa igreja que tem lá o Davi Caldas, que a despeito de não ser pastor, é um profundo conhecedor da doutrina do santuário. Ou pelo menos é um conhecedor mais profundo do que a maioria dos membros e líderes da igreja, mesmo do que dos pastores. Aí vamos dizer que o pastor vá lá e pregue uma bobagem sobre a doutrina do santuário na igreja, e o Davi Calda, ou na internet, ou mesmo pessoalmente, ou mesmo no culto seguinte, vá lá, pregue e corrija esse equívoco do pastor. Isso vai criar o quê? Uma tensão e um problema administrativo, de autoridade ali, onde já se viu um membro da igreja corrigir um pastor. Só que isso é absolutamente possível, porque você também não precisa supor que todos os pastores são super profundos em todos os assuntos. Às vezes você, como pastor, sabe menos de um assunto do que um irmão que está sentado na igreja, que se dedicou a estudar sobre aquele assunto, seja ele uma doutrina, uma questão geral aí, de questões teológicas da vida e sei lá o quê, etc e tal. Então, eu estou tentando pegar essa questão só para exemplificar que a igreja ela não estimula muito o estudo profundo teológico dos membros, porque a igreja precisa reservar essa autoridade teológica para si, os seus administradores, os seus teólogos, os seus pastores, em contraposição à questão assim, de pessoas leigas que estudam e têm as suas próprias convicções, mas que nem sempre andam naquela cartilha, né, quadradinha da visão institucional, etc, 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 etc. E não só esse não é o único problema, porque, por exemplo, às vezes tem um pastor que tem um pensamento um pouco divergente do pensamento da igreja. Por exemplo, Samuel Ramos é um pastor que tem vários pensamentos diferentes da teologia adventista em relação às profecias e método histórico, de análise histórica lá do Apocalipse, tem uma visão meio futurista, tal, beleza, tal, etc.
Ele foge um pouco do método historicista, que é a visão oficial da Igreja Adventista, e às vezes chega um Davi Caldas da vida, e mesmo não sendo pastor, vai lá e corrige o Samuel Ramos, né? E às vezes, ou seja, às vezes um pastor adventista tem uma visão meio torta e o membro está com a visão mais de acordo com a instituição, né? Existem muitas questões interessantes assim a respeito desse tipo de coisa. Então, a relação entre os ministros e os membros e líderes da igreja, os anciãos, os membros, pessoas como o Davi Caldas, ou mesmo como o Ezequiel Gomes, que hoje não é mais pastor, mas tem um conhecimento teológico, estudou, é pastor, tem umas visões um pouco diferentes, e às vezes eu sei mais do que o pastor, etc. E eu penso diferente da treta, da polêmica. E essas questões, assim, elas escancaram algumas coisas assim que eu julgo bem pesadas, bem tristes, mas que eu acho que é importante a gente identificar e a gente refletir a respeito. Tá? Por mais que não se deva esperar que todo pastor seja um profundo teólogo, por exemplo, é absolutamente vergonhoso, não para o Davi Caldas, mas que o Davi Caldas seja um melhor teólogo do que provavelmente, sei lá, 95% dos pastores adventistas na divisão sul-americana. E eu digo isso não só porque eu gosto do pensamento do Davi Caldas, porque o Davi Caldas já escreveu, já gravou áudio, já gravou vídeo com as suas opiniões, e as suas opiniões são muito bem embasadas, e muito bem refletidas, e muito bem construídas, e blá blá blá. E 95% dos nossos pastores adventistas na divisão sul-americana provavelmente nunca publicaram um livro, nunca fizeram uma série sobre o juízo investigativo, nunca escreveram um artigo ou um livro sobre Colossenses 2,16, nunca fizeram as coisas que o Davi Caldas faz. E mesmo que fizessem, poderiam fazer numa qualidade menor do que o Davi Caldas faz, mas eles nem fazem. Então, já por WO, nem que fosse só por WO, o Davi Caldas já seria um melhor teólogo do que a maioria dos nossos pastores. E aí, quando eu olho para essa realidade, eu começo a pensar algumas coisas. Os nossos pastores, eles ganham entre 2, 3, até 30, 40 mil reais por mês, talvez até um pouco mais, contando todos os auxílios e todo o gasto que a obra tem com certas figuras aí por aí. Vamos dizer que os pastores que ganham menos ganham 2 mil reais por mês. Às vezes eu penso assim, por que o Davi Caldas não ganha pelo menos 2 mil reais por mês, só pelo Intelectus Podcast, para ele gravar um videozinho por semana lá? Por que não? Seria mais útil do que talvez aí 90% dos pastores adventistas em relação a esse aspecto. Claro, a questão do ganho financeiro em relação ao trabalho teológico é uma discussão complexa. Também não quero aqui eu inferir uma leitura muito simplista e muito maldosa em relação a estas questões. Tá? A gente até pode, inclusive, se aprofundar um pouco mais sobre isso em algum momento. Depois que o meu processo contra a igreja terminar, eu quero fazer uma série extensa assim, sobre dízimos e ofertas, para a gente entender como que isso tudo funciona, quais são os fundamentos tanto teológicos, quais são as implicações práticas, como que o adventismo se organiza e faz as coisas em relação a isso. Tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Tá? Mas o fato é que se a Igreja Adventista do Sétimo Dia fosse organizada e conduzida por pessoas realmente guiadas por Deus, assim, no sentido de estarem antenadas às necessidades da igreja, às realidades da igreja, à mudança dos tempos, a necessidade de você ter pessoas que façam um bom trabalho na internet, etc, 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 etc. Pessoas como Davi Caldas, e inclusive eu digo que
Eu não me enquadro nesse grupo, tá? Mas o Davi Caldas se enquadra. Deveriam receber uma ligação de um presidente de campo, etc e tal, de um secretário, de um tesoureiro, e que chegasse para ele e dissesse assim: Davi, parabéns pelo que você faz, cara. O que você precisa para você fazer mais e melhor? Você precisa de um estúdiozinho com ar-condicionado, computador, luz, som e uma câmera para gravar? Com uma conexão à internet? Quanto que isso custa? Ah, isso custa 20 mil reais para fazer e custa 2 mil reais por mês para manter. Mínimo, não quer dizer que vai virar o trabalho do Davi Caldas. O Davi Caldas ainda vai precisar ganhar mais do que 2 mil reais, porque ele tem uma esposa, ele tem filho, ele tem vida, né? Mas vamos lá, vamos dizer que com 20 mil reais de uma vez só, e com mais 2 mil por mês, que seria mais ou menos aí 22 mil por ano, o Davi Caldas conseguiria manter, melhorar e crescer o ministério dele na internet. E ele não vai xingar nenhum pastor, ele não vai falar mal da igreja, ele não vai brigar e meter o dedo na cara, como eu vou fazer, né? Então, para mim, vocês não precisam fazer isso aí não, tá bom? Maravilhosos administradores da Igreja Adventista. Mas que o Davi Caldas não esteja recebendo esta oferta da parte da instituição adventista diz muito a respeito da alienação na qual a administração vive. Porque o Davi, ele é um tipo de ativo que a igreja tem, que é um ativo muito raro, muito valioso e muito precioso. É uma pessoa que no meio da correria da sua vida tem que ganhar dinheiro, sustentar a esposa, cuidar do filho, vivendo numa região do Brasil que tem as suas dificuldades também, etc., com dificuldade de acesso a equipamento, a isso e aquilo, e grana, e vida, e um monte de coisas, está produzindo um dos melhores conteúdos adventistas no Brasil, para a absoluta vergonha da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O conteúdo do Davi, em termos teológicos, é infinitamente melhor do que qualquer programa da TV Novo Tempo. Do que a imensa maioria de tudo o que se faz na igreja em termos de treinamento. E claro, eu não estou querendo dizer que o Davi é Deus na Terra, e que o Davi é o melhor. Não, não é isso. A Igreja Adventista tem excelentes teólogos, tem excelentes conteúdos, mesmo a própria TV Novo Tempo, mesmo os treinamentos, mesmo os concílios, mesmo a nossa literatura, etc, 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 etc. Mas, por exemplo, que o livro do Davi, Conselhos sobre Sola Escritura, não esteja publicado pela Casa Publicadora e divulgado no Brasil inteiro, é uma vergonha. É uma absoluta vergonha. Sabe por quê? Porque isso, no final das contas, acaba escancarando uma igreja que não tem pastor, cara. Os pastores nossos, eles estão tão ensimesmados na correria das suas rotinas que foram estabelecidas em 1950, quando não tinha internet. Aliás, olha, eu chuto que 80% da nossa estrutura poderia ser enxugada em função da existência da internet. Tá? Que hoje você consegue se comunicar muito facilmente em todas as regiões do mundo. Você não precisa ter, por exemplo, a instância União, que é só lá um escritório com um bando de pessoa coçando o saco lá, etc e tal, né? E gastando um rio de dinheiro, né? Para ficar viajando e falando bobagem por aí. A gente tinha na União Sul Brasileira um departamental, cara. Ai, como que era o nome daquele cara, mano? Ai, acho que era José. Ai, como que eu não lembro o nome daquele cara? Acho que era José alguma coisa o nome dele, lá na União Sul Brasileira. E esse cara, ele ia nos concílios falar besteira em cima de besteira. Ele tinha uma palestra lá que era que quando o servo de Abraão colocou a mão debaixo da coxa e abençoou, ele na verdade pegou no saco de Abraão e abençoou, que era as futuras gerações lá, não sei das quantas.
Esse cara era pago, sei lá, 30 mil reais por mês e diárias e viagens e hotéis e blá 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 para ir nos concílios dizer que o irmão abençoou o saco de Abraão. Isso era uma grande descoberta teológica e que era isso que o texto de Gênesis lá queria dizer. E é isso, entendeu? Esse é o funcionário de Marlington Lopes. Aliás, que Marlington Lopes seja também presidente de União já demonstra muito assim a respeito da má qualidade moral, intelectual e espiritual dos administradores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas Davi Caldas não, cara. Davi Caldas não vai ter 30 mil reais por mês, diária de hotel e passagem para falar nos concílios da igreja, para ensinar as pessoas alguma coisa que presta, né? E, cara, é uma coisa assim tão lamentável, cara. E assim, olha, o Davi, no vídeo dele, ele não tá fazendo um vídeo assim para pedir dinheiro, ó, por favor, eu tô morrendo de fome, me ajude. Ele tem ali o Pix dele, que inclusive é davicaldasb@gmail.com, se quiser mandar um Pix para ele. Mas ele não tem essa ênfase de ficar reclamando e pedindo. Ele só fez um vídeo assim contando um pouco da rotina, das dificuldades, das questões de gravar, de loucurada, de vida, família, trampo, grana, horário, barulho, um monte de coisa, tal. E tal, etc e tal, mas assim, ferve o meu sangue quando eu vejo, cara. Cara, eu sei que as coisas não são fáceis e não são simples. Eu não acho que qualquer pessoa que tenha qualquer canal na internet tem que receber uma ligação de um presidente para ganhar 20, 30, 40 mil reais ou sei lá quanto for. Eu entendo que o dinheiro é escasso e que é complicado, e a instituição muitas vezes ela prioriza pagar uma pessoa que tenha um vínculo ali, ou ministerial ou empregatício com a obra, do que financiar um trabalho como uma pessoa como o Davi. Mas o que só mostra que a estrutura toda está tudo errado. Ou mesmo que não esteja tudo errado, é uma estrutura cega, egoísta, estúpida, que não ajuda um cara que faz um trabalho absolutamente valioso, mas que paga um salário para um presidente de uma igreja, ir em motel com puta. E desculpa ter que dizer isso de novo para vocês, tá? Mas é isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem problema em pagar o motel ou a prostituta do presidente da igreja. Tudo bem? Do maravilhoso presidente da associação. Mas o Davi Caldas, né? Que se exploda, né, irmão? Quem mandou não ser pastor, presidente visto em motel com puta? E desculpa, eu vou parar de falar disso. Acho que eu já extravasei um pouco da minha raiva de novo sobre esse assunto. E eu sei que o Davi mesmo não concorda com a minha forma de colocar. Mas essa é a realidade dos fatos, tá? E eu fico assim, muito puto. Essa aqui é a verdade, cara. E eu sei que é uma coisa um pouco complicada a gente mudar essas questões. A gente, infelizmente, dentro da organização adventista, a gente caiu numa certa armadilha dessa estrutura meio arcaica e que, obviamente, está ruindo e vai ruir. Ela poderia ser muito maior e muito mais próspera se ela fosse mais bem administrada, mais humana, mais correta, mais bíblica, mais espiritual e etc. Mas é uma empresa extremamente mal gerida, uma empresa vagabunda e mau caráter. Essa é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pelo menos assim, em alguma medida. Tá? E eu digo isso não meramente por erros pontuais, tá? Mas pela forma geral como a banda toca. E é complicado e triste, assim, mas para tentar também não ficar aqui só reclamando, sem fazer algo prático, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. Nós estamos entrando no mês de julho de 2024, tá? Todas as ofertas que vocês mandarem para mim nesses próximos meses e tal, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar para melhorar a estrutura do meu canal em termos de iluminação, áudio, vídeo, cenário, etc, etc, etc. E eu vou fazer o mesmo pelo canal Intelectos Podcast do Davi Caldas. Tudo bem?
Então eu vou tentar separar o máximo possível de oferta para ele também. Então eu peço que vocês ajudem. Obviamente, tem até uma questão interessante aqui. Se você não quer ajudar o Ezequiel Gomes, porque você não concorda, que ele briga, que ele fala, que ele xinga, ou com alguma coisa teológica e tal, vá diretamente lá no canal Intelectus Podcast. Você vai encontrar um cristão melhor do que eu em termos teológicos e espirituais e etc. Tem lá o Pix dele, manda um Pix direto para ele. Manda R$10, manda R$1.000, manda R$100, manda R$20, manda R$2, manda o quanto você puder e quiser. E eu vou tentar ajudar, tá? Com iluminação para ele. Uma das coisas mais caras que tem para comprar é câmera, tá? De vídeo. Eu também preciso de uma câmera boa para mim. Inclusive, se alguém tiver mais condições, ou mesmo tiver câmera e quiser ajudar eu, quiser ajudar o Davi, entre em contato com a gente. Tem os nossos e-mails, tem os nossos WhatsApps, vocês podem pedir aí nos comentários, no que quer que seja. Mas o fato é, eu vou dividir as ofertas que vocês mandam para mim esses próximos meses com o Davi para melhorar as coisas para ele lá, para melhorar as coisas para mim aqui, para melhorar o conteúdo para vocês também, tanto em termos de forma, quanto em termos de conteúdo e qualidade, etc. Tá? Para que a gente seja talvez um pouquinho menos uma igreja sem pastor. Tá? Eu respeito se você discordar um pouco da minha visão, da minha leitura, seja você quem for, mesmo o Davi, etc. Mas eu acho que era importante para mim colocar essas questões e me comprometer publicamente aqui para ajudar. E se vocês puderem fazer uma força de serem generosos aí nesses próximos meses, vamos tentar dar um upgrade aí na qualidade e na forma dos nossos canais, para a gente também ter o ânimo, né, de saber que a gente não está sozinho na luta pela edificação espiritual, intelectual e teológica da igreja. Já que quem ganha dinheiro todos os meses para fazer não faz, vamos ver se a gente que não ganha dinheiro para fazer possa receber alguma espécie de incentivo e de ajuda para continuar o nosso trabalho. Tá bom? Obrigado por me ouvirem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.